penúltima aula do nosso curso de Bioquímica Bacteriana. Eu não falei no vídeo anterior, porém, eu peço gentilmente para que vocês, se possível, deem uma olhada no site, tá? O nosso site que agora tem um domínio, né? Então, o nosso site tá bonitinho, tá cheirosinho. Então, ó, o backfriends.com. Então, se possível, peço para que vocês deem uma olhadinha no nosso site, tá? Temos novidades aí para o ano de 2024, então essa aula já está sendo postada em 2024. A gente vai ter aí o que a gente chama de elementos de divulgação científica, que nada mais é do que a junção entre o Minuto Biomedicano e o Leonardo da Fármaco. Nós três, né, a Backfriends, Leonardo da Fármaco e o Minuto Biomedicano, faremos aí uma parceria para poder proporcionar a vocês cursos, webinários. Temos a intenção também de fazer a revista, que a gente ainda não decidiu qual vai ser a periodicidade, não sei se eu falei corretamente, mas de quanto em quanto tempo a gente vai fazer aí a divulgação, a publicação da revista Microbiota, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha no site, a gente agradece. Também, se puder, se inscrever no canal do YouTube, além de assistir às aulas, que está na playlist do curso de Bioquímica Bacteriana, a gente também agradece. E é isso, então vamos lá para a nossa discussão, né? Vamos para a nossa discussão de hoje, tá? Então, hoje, no nosso plano de curso, a gente vai falar aí sobre o artigo científico, não com grandes detalhes, sempre lembrando, são algumas análises mais superficiais, um pouco mais superficial, para não ficar exaustivo, para não ficar maçante. O artigo é chamado GAPSEC, ou seja, sequências sem complemento, sequências ausentes. Então é como se você tivesse um vagão de um trem, e nesse vagão de trem faltasse alguns. Aliás, você tem o trem e faltasse alguns vagões. Então tem um vagão aqui, falta um vagão aqui, tem outro vagão aqui. Então isso é uma ausência de uma sequência, esse gap, que a gente chama de gap. Informed prediction of bacterial metabolic pathways and reconstruction of accurate metabolic models. Eu peço gentilmente que, se você não viu a aula de número 13, que parece ser grande, mas ela passa rapidinho. Por quê? Porque a aula de número 13 é uma palestra que eu fiz, tá? Sobre redes metabólicas, então essa é a aula de número 13. Eu peço que você assista essa aula de número 13 para você poder entender o que é, né, esse artigo científico. Senão você não vai conseguir entender, ou vai, né? Pode ser que você consiga. Mas, para falar aí de preenchimento de sequências em redes metabólicas, na reconstrução de redes metabólicas, é importante que você entenda o que são redes metabólicas, que eu explico lá na aula de número 13, no seminário que eu dei para o Minuto Biomedicano, e reconstrução de redes metabólicas. Então é importante que você saiba também o que é reconstrução de redes metabólicas, senão você não consegue entender o artigo, tá? Porque o artigo ele não vai detalhar o que é uma reconstrução de rede metabólica. Ele até fala o que é, mas ele não detalha, tá? Então, basicamente o artigo ele começa dizendo aí, ele começa falando que a biologia de sistemas, né? Então, a biologia de sistemas nada mais é do que aquele grupo de ciências formadas por genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica e afluxômica.
avançou muito, tem trazido aí muitos resultados, muitos avanços na ciência, na tecnologia, no campo científico, enfim. Porém, existe aí gaps, existe problemas que precisam ser sanados, por isso que a gente faz ciência. A ciência não tem as respostas, né? A ciência persegue a ciência persegue as respostas, certo? Então a gente não tem as respostas prontas, a gente persegue essas respostas. E são muitas as perguntas que a gente tem para responder, tá? Então, o artigo ele começa falando dos avanços bonitinho e tal, só que aí, né, o problema existe. Então, existem problemas na hora de se reconstruir redes metabólicas e você só vai entender a consequência desse problema se você assistir a aula de número 13, então assista a aula de número 13. Você só vai entender as consequências desse problema se você assistir a aula, tá? Então, como que a gente pode fazer aí para tentar remediar essa ausência de informações na hora de se reconstruir redes metabólicas? Então o artigo ele vai explorando como é feito aí essas é, esses contornos na hora de se fazer essa essa solução, dar a solução para esse problema, tá? Então existe algumas maneiras, alguns modos de se fazer esses solucionar esses problemas, mas ainda existe problemas em cima disso, tá? Então acaba que existe certas soluções para se resolver problemas, mas meio que a conclusão é que ainda assim existem problemas, tá? O artigo ele é extenso, ele demanda aí uma atenção aprofundada, dá para baixar, mas mesmo que não dê para baixar, ele está completo aqui, ó, vocês podem ver que ele está completo. E a gente continua trabalhando aí para melhorar cada vez mais a reconstrução das redes metabólicas, porque ainda existem muitos problemas, embora muitas soluções já tenham sido propostas, tá certo? Se você não concorda com a análise, se você discorda do que eu disse, só deixar nos recados, tá certo? Obrigado e até a próxima.